Boa noite, Boa noite. amados irmãos, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta live. Sou o pastor Elvison. Sou a Raquel. Nós estamos muito felizes em poder mais uma vez compartilhar este culto com você. Esse culto em que nós vamos aqui falar com o nosso Deus através da oração, também ouvir a voz dele através do estudo da sua palavra. Nós glorificamos a Deus pela sua presença aqui conosco. Pedimos a sua colaboração, que você compartilhe este culto, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que nesse momento você possa estar com o seu coração aberto para cultuar ao Senhor, que aqui nós estamos cultuando ao Senhor, ainda que virtualmente podemos estar juntos para prestarmos um culto a Deus. Convide as pessoas que estão aí na sua casa, a sua família, para juntos podermos louvar ao Senhor, para juntos podermos cultuar ao Senhor neste momento, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse dia, nessa sexta-feira em que nós trazemos à memória a morte de Jesus Cristo, nessa sexta-feira de Páscoa, podemos assim dizer, nós trazemos à memória que Jesus Cristo ele se entregou por nós, que por amor ele sofreu o castigo pelos nossos pecados. Ele levou sobre ele a ira, a justiça de Deus sobre ele, o esmagando na cruz para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Nessa Páscoa, querido, eu quero te exortar, te convidar a não celebrar qualquer outra coisa, senão aquele que é o verdadeiro significado da Páscoa. O significado da Páscoa é que Jesus Cristo, o sangue de Cristo, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e através dele nós temos vida e vida eterna. E então Jesus Cristo, Ele nos ordenou que nós celebrássemos a Páscoa relembrando o sacrifício que Ele fez, até que Ele volte, até que Ele venha novamente buscar a sua igreja. Então agora, nessa sexta-feira, nós estamos aqui para estudar a palavra dEle, a palavra daquele que é a sabedoria de Deus, a palavra daquele que é o próprio Deus, Jesus Cristo, que se fez carne, se fez homem, esteve entre nós, habitou entre nós e se entregou por nós. Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e vamos juntos cultuar ao Senhor. Eu quero te convidar para neste momento nós orarmos juntos, iniciarmos este culto dessa maneira, colocando a nossa vida diante do Senhor, a minha, a sua família. Ore agora, coloque as suas necessidades, as suas angústias, as suas preocupações, esse tempo que temos vivido, em que tantas pessoas têm estado constantemente preocupadas, constantemente angustiadas. Eu quero te convidar a lançar toda a sua angústia, toda a sua preocupação agora diante do Senhor em oração. Ele diz que nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, mas nós podemos fazer e devemos fazer conhecidas dele as nossas angústias. E como nós fazemos isso? Através da oração, orando e colocando a nossa vida diante dele, colocando as nossas dificuldades diante do Senhor. Então eu te convido neste momento para, junto com a irmã Raquel, nós orarmos, colocando a nossa vida, as nossas necessidades diante desse Deus que é poderoso, e Deus que se importa conosco, esse Deus que entregou o próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, para que nós fôssemos religados com Ele. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Coloque agora diante dele as suas necessidades. Vamos orar. Senhor Deus, poderoso Pai, louvado, agradecido, exaltado, Senhor, seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, pela tua misericórdia e graça, Pai, enviou o teu Filho, Pai, para poder nos resgatar, Senhor, que nós estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas e destinados ao inferno, Senhor. Então o Senhor enviou, Senhor, pela tua misericórdia, o teu Filho amado, Pai, que santo veio na terra, Senhor, e pereceu por nós, que somos meros pecadores, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nós, Senhor, como já tem tido por tanto tempo, que o Senhor possa nos usando, Senhor, pela tua graça, Pai. Que tudo seja para louvar e engrandecer o teu nome, para que pessoas possam ouvir a tua palavra, Senhor. Que tudo seja para ti, Senhor, não para nós mesmos, Pai.
Pai eterno, mais uma vez, Senhor, eu agradeço, Pai, porque temos visto, Senhor, a Tua graça, Teu amor, Senhor, para conosco, Senhor, Teu carinho, Teu cuidado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por isso, Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Eu te peço e agradeço, não porque eu mereço, mas é pela Tua graça e misericórdia. No Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que está participando aqui conosco. Temos aqui a irmã Nilza Maria de Oliveira. Tia Nilza, Deus abençoe. Que prazer tê-la aqui conosco nessa noite. Juntos podemos cultuar ao Senhor. Tio Ronaldo Oliveira está aqui com a gente. Deus abençoe, tio Ronaldo. Grande prazer tê-lo aqui conosco. Manuel, meu sogro, Manuel Henrique Ganda, Deus abençoe. A irmã Leia Mendel, Deus seja abençoando, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa. A vida da irmã, a vida do Erenilton, seu esposo, sobre a vida da irmã Vanessa. Deus seja abençoando poderosamente esta família. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Também a Maria Souza, Deus abençoe, querida. Eu quero convidar os amados irmãos e amigos que estão conosco para agora nós abrirmos as nossas Bíblias. Vamos estudar um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Nós somos necessitados, queridos, do direcionamento do Senhor para a nossa vida, e Ele nos deixou um manual, Ele nos deixou uma regra de fé e de prática, que é a sua palavra, a Bíblia, onde está expressa ali a vontade do nosso Deus, desse Deus vivo e poderoso. Quero te convidar a abrir então a sua Bíblia, lá em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, nós vamos hoje encerrar o estudo desse capítulo 8. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui sempre participando conosco. Nós encerramos há um bom tempo atrás o estudo da carta aos Romanos e estamos agora estudando o livro de Provérbios. E nós demos o nome para essa série de estudos, Sabedoria para a Vida, porque o livro de Provérbios é um livro que nos fala da sabedoria de Deus, como viver uma vida sábia, e tem como base para isso, a base para eu viver uma vida sábia, para eu ter sabedoria é temer ao Senhor. Nós já vimos isso, viver uma vida de temor ao Senhor, crendo nele, observando os seus mandamentos e vivendo conforme a sua palavra. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos ler os versículos de 32 a 36 do capítulo 8. Nós vamos continuar, e melhor, finalizar esse capítulo 8 para na semana que vem iniciarmos o capítulo 9. Então eu te convido para lermos juntos Provérbios 8, do versículo 32 ao versículo 36. Fique com a gente, participe deste culto até o final, ouça atentamente a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim, Provérbios 8, de 32 a 36. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, que Ele, por amor, revelou a nós, cuidou para que fosse registrada de forma escrita e chegasse para mim e para você hoje, para que juntos pudéssemos estudá-la. Feche seus olhos, vamos orar, leve seu pensamento a Deus. Pai de amor, nós louvamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor não nos deixou sem instrução. O Senhor não nos deixou, Pai, por nossa conta própria, porque por nós mesmos, Pai, nosso coração é enganoso. As nossas vontades, ó Pai, são pecaminosas. Os nossos caminhos são caminhos tortuosos, caminhos de morte, ó Pai, mas o Senhor nos deu a Tua palavra revelada a nós, onde está revelada ali a mensagem de salvação, Pai, onde está, ó Pai, contida a sabedoria do Senhor para nós, para vivermos aqui de forma sábia, ó Pai, vivermos, ó Pai, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, e peço, Pai, que o Senhor possa estar nos ensinando nessa noite, que cada coração que está ouvindo a Sua palavra nessa noite, Pai, possa ser tocado e transformado pela Sua palavra. Cada família, Pai, que nessa noite está
estar reunida para cultuar ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar transformando essas vidas. Que o Senhor possa, Pai, estar com as suas mãos santas e poderosas sobre cada lar. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos ensine. Fale através do seu servo, Pai, pela tua misericórdia, para que o seu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto que nós lemos, a continuação do texto que nós estávamos estudando aí durante 4 semanas, se não me engano, e nós vimos na semana passada, quando nós estudamos os versículos de 22 a 31, a sabedoria se apresentando, a sabedoria falando a respeito dela mesma. E nós vimos ali, como em todo o livro de Provérbios, até aqui nós já vínhamos falando que a sabedoria de Deus, ela é a prefiguração, ou seja, ela aponta para Jesus Cristo, aquele em quem habita toda a plenitude da sabedoria de Deus, o próprio Deus. Então Jesus Cristo, nós podemos dizer, ele é a encarnação da sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a própria sabedoria, ele é a sabedoria de Deus. E quando então, como cristãos, pensamos a respeito de como eu posso viver de maneira sábia aqui nesse mundo que é mau, a resposta é que nós devemos viver conforme a sabedoria que vem dos altos céus. E nós fazemos isso como? Como eu posso viver conforme a sabedoria que vem dos céus, conforme a sabedoria de Deus? Quando eu ouço e obedeço. Quando eu ouço essa sabedoria falar e obedeço a voz dessa sabedoria. Quem é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo. Então, viver de forma sábia é o quê? Ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz de Deus e obedecer a essa voz. E onde está revelado as palavras? Onde eu posso ouvir a voz de Deus? A Bíblia é a palavra do próprio Deus. Então, quando nós lemos essa palavra e o Espírito Santo de Deus nos ilumina para entendermos o que ela diz, nós ouvimos a voz do próprio Deus falar ao profundo, ao nosso coração. Então, quando através do Evangelho, a mensagem de salvação através de Jesus Cristo, nós conhecemos a Cristo, conhecemos a Jesus e começamos a entender a sua vontade para nós, então passamos a obedecer a Ele, vivendo não mais os nossos próprios desejos, vivendo não mais conforme o nosso coração que é enganoso, que hoje quer algo, amanhã não quer mais, que hoje deseja algo e amanhã não sabe se é isso mesmo que queria. Nós somos não mais guiados pela nossa própria vontade quando conhecemos o Evangelho, somos alcançados por Jesus Cristo. Mas somos guiados então pelo Espírito Santo de Deus. E no texto que nós lemos hoje, Provérbios 8, de 32 até 36, a sabedoria de Deus, ela faz uma exortação. Então Jesus Cristo está aqui nos exortando, porque nós dissemos, ele é a própria sabedoria de Deus. Então aqui é feita uma exortação para nós, um apelo aqui nesse texto. Então nós observamos aqui nesses versículos, capítulo 8, do versículo 32 até o 36, a palavra de Deus, a exortação que nos é feita, um apelo aqui para que nós tenhamos a sabedoria, ou seja, que nós tenhamos Jesus Cristo como nosso Senhor, como Salvador de nossas vidas, aquele que nos salva, é aquele que nos dá vida eterna. Então a palavra que nos chama, nos exorta, nos convida, nos arrasta, nos faz uma exortação para quê? Para nós vivermos a palavra de Deus, ouvindo os ensinos da palavra de Deus e vivendo conforme a vontade dele, porque o contrário disso é rejeitar a sabedoria de Deus. Quando eu digo eu sou um cristão, eu amo a Jesus Cristo, eu amo a Deus e não vivo nada do que ele me diz que é a vontade dele através da palavra, eu estou me tornando mentiroso, porque a palavra de Deus nos chama para viver a vontade dele. Obviamente, queridos, eu e você somos falhos. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu vou viver o tempo inteiro conseguindo cumprir aquilo que é a vontade de Deus? Não, eu sei que vão haver momentos em que eu e você vamos falhar. Nós vamos cair, talvez em pensamentos, nós somos sujeitos a falhas, queridos. Eu e você somos pobres pecadores, dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Mas aquele que nos chama para viver para Ele é o próprio Jesus Cristo e Ele nos capacita. E pela sua graça e pela sua misericórdia, quando nós erramos, a palavra de Deus nos diz que Ele nos perdoa quando nos arrependemos de todo o coração.
quando arrependidos, quando caímos e nos arrependemos e então clamamos a Ele pelo perdão, Ele nos perdoa. Esse texto nos chama para nós vivermos a vontade dEle. Esse texto nos chama para vivermos de forma sábia. A exortação, o apelo aqui nesse texto é para que nós tenhamos sabedoria, para que nós tenhamos a Jesus Cristo como Salvador, mas também como Senhor da nossa vida. Aquele que nos salva, sim, mas que também governa a nossa vida. Salvador e Senhor. Submissão. É isso que esse texto está nos convidando a fazermos, estarmos submissos. Esse deve ser o nosso posicionamento diante de Cristo, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável. Agora eu e você, queridos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos dependentes dEle. Nós precisamos do direcionamento dEle, viver submissos a Ele, conforme o que Ele nos diz, vivermos guiados por Ele. É como se a palavra de Deus fosse um GPS para mim e para você durante a nossa caminhada, a nossa jornada aqui nessa terra. Então nós ouvimos a voz dele e obedecemos, porque rejeitar a voz dele vai nos tirar do caminho correto, nós vamos estar caminhando para a morte. Rejeitar a voz de Deus é um caminho de morte, mas ouvir a voz dele é caminhar rumo à vontade, ao centro da vontade dele, é caminhar rumo à vida. Então viver de forma sábia é se submeter, é estar disposto a viver a vontade de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. É submeter a nossa vontade à vontade dele. É abrir mão da nossa vontade para que ele domine a nossa vida em todas as áreas. Assim, ele nos guiará e endireitará os nossos caminhos, os nossos relacionamentos. Porque primeiro ele endireita o nosso relacionamento com Deus, porque o pecado nos afastou de Deus. Mas Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, ele nos religa. Através do sacrifício dele, através do que ele fez por nós, nós somos religados com o Pai. E religados com o Pai, um relacionamento correto com Deus, nos leva também a um relacionamento correto com as pessoas. A Bíblia nos ensina, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o amor de Deus que nos capacita. Ele nos ama primeiro, então somos capacitados a amar a Ele e assim capacitados a amar os que estão à nossa volta também. Viver a vontade dEle, para a honra e para a glória dEle. Então eu quero te chamar a atenção para esse texto. Os versículos 32 a 34 vão nos mostrar o apelo da sabedoria. Os versículos 35 e 36 vão nos mostrar as promessas da sabedoria. A sabedoria está nos chamando para viver a vontade de Deus, para viver e ouvir os ensinos dela. Lembrando, a sabedoria é o próprio Jesus Cristo. Então, ouvir os ensinos de Cristo e fazendo isso, os versículos 35 e 36 vão nos mostrar que existem promessas para nós. Mas primeiro, o apelo da sabedoria, o convite da sabedoria. Agora, meus filhos, versículo 32, 33 e 34. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Ou, se você não está com a sua Bíblia, ouça atentamente a palavra de Deus. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são, quem? Os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é quem? Aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Observe, querido, a importância, a ênfase, o chamado da sabedoria para que os filhos... Quem são esses filhos aqui? Nós já falamos aqui algumas vezes no nosso estudo de Provérbios. Quem está escrevendo aqui esses primeiros capítulos de Provérbios é o rei Salomão. Como muitos outros provérbios vão ser também de autoria do rei Salomão, inspirado por Deus, ele falando. E em muitos lugares ele se dirige aos seus leitores como filho. E nós já falamos que ele não está falando aqui propriamente do seu filho, mas ele está falando para toda a nação, porque ele, como um rei, ele era ali o porta-voz, aquele que falava para toda a nação. Então ele está ali se colocando como um pai de toda aquela nação e falando, meus filhos. Então ele ali é um instrumento de Deus. Nós podemos dizer que é o próprio Deus falando para a nação de Israel, para o seu povo, meus filhos, obedeçam, ouçam a minha voz. Ouçam, porque o que ele está falando aqui é o que? Escutem o que eu digo, mas não só ouçam, mas deem atenção. Levem em consideração o que eu estou dizendo. Escutar aqui não é simplesmente ouvir, queridos. Ouvir, eu sei que você tem ouvido em muitos lugares. Pessoas falando a respeito da palavra de Deus.
Mas o ouvir aqui é ouvir, entender e se submeter ao que a sabedoria de Deus está falando, ao que Deus está nos falando através da sua palavra. E a esses que são filhos e se submetem à voz da sabedoria, aqueles que obedecem a seus caminhos, é oferecido o quê? Felicidade. Felicidade plena e abundante, é isso que a palavra de Deus nos diz. Sábio é aquele que ouve e não rejeita o ensino da sabedoria. Felizes são, diz a palavra de Deus, quem? Os que guardam os meus caminhos. Aquele que guarda os ensinos, os caminhos de Cristo, esses são felizes. Aqueles que vivem no caminho que é Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esses são felizes. O conceito de felicidade no mundo, ele está distorcido, queridos. Nós vivemos uma sociedade caída no pecado. E o conceito de felicidade mundano é um conceito caído. É um conceito distorcido. É uma felicidade de momentos, de segundos, de pouco tempo. É uma felicidade enganosa. Não é felicidade, mas é pura ilusão. A palavra de Deus nos diz aqui, a palavra que é aqui traduzida por felizes na minha versão, normalmente talvez na sua versão esteja traduzida por bem-aventurado. E essa palavra, ela traz, quando nós pesquisamos ela no original, ela traz a ideia de são aqueles sobre quem a mão do Senhor está. Felizes são. Quem são esses que são felizes? É aquele que a mão do Senhor está sobre ele, guardando a vida, suprindo as necessidades dele. Feliz é aquele então que está debaixo da bênção do Senhor, dando a ele plena alegria, alegria verdadeira, alegria abundante, uma alegria que satisfaz o seu coração. Sobretudo, nós sabemos que essa alegria, essa verdadeira felicidade consiste na certeza da salvação em Jesus Cristo que nós temos hoje. Na certeza da salvação, na certeza de que Jesus Cristo, pela graça, nos deu vida e vida eterna. Então, o texto continua dizendo, ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Por quê? Porque feliz é aquele que ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Observe, queridos, nós precisamos estar esperando, aguardando sempre, buscando o direcionamento do Senhor. A palavra de Deus aqui nos diz, ouçam o ensino e sejam sábios, e não rejeitem, porque rejeitar o ensino é ser tolo. É o contrário de ser sábio. Muitos querem viver segundo a própria vontade, achando que são sábios, achando que são muito inteligentes, que são muito espertos. Eu não preciso saber o que Deus diz para que eu então tome as minhas decisões e viva a minha vida. Eu posso viver conforme a minha própria vontade. Claro que você pode. E esse caminho vai terminar na morte eterna. Porque a palavra de Deus nos diz que nós precisamos do direcionamento. Quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos que esse mundo ele está perdido sem Cristo. Aqueles que não seguem a direção dada pelo Espírito Santo de Deus estão perdidos, infelizmente. Mas existe uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo, ele dá vida, ele dá direcionamento a todo aquele que crê nele. Ele coloca em nós, ele nos dá o Consolador, o seu Espírito Santo, para que possamos viver segundo a vontade dele. Mas o texto aqui nos diz então que feliz é aquele que está vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Para nós ilustrarmos isso aqui, pense na figura de um mendigo. Para nós entendermos essa ilustração aqui de estar vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa, clamando por aquilo que nós precisamos. Clamando e aguardando o Senhor nos dar o direcionamento, nos dar a sabedoria. A palavra de Deus nos diz que nós podemos clamar. Nós podemos clamar por sabedoria e Ele nos dará. Então aqui é como um mendigo que sabe, aquela casa ali ela tem pão. Eu vou bater ali, porque ali eu vou receber. Então ele bate, ele vigia e ele espera ansiosamente por receber. Então, queridos, eu e você podemos, diante de Deus, reconhecendo o quão pequenos somos e o quão grande Deus é, clamar a Ele pela sabedoria dEle na minha e na sua vida. Clamar a Ele para que sejamos direcionados por Ele e aguardar o direcionamento dEle. Não nos precipitarmos e fazermos aquilo que o nosso coração achar que é correto, porque o nosso coração é enganoso, mas vivermos o direcionamento de Deus para a minha e para a sua vida. É necessário ouvir, queridos.
É necessário conhecer esse ensino. Ouçam o ensino. Sejam sábios, não rejeitem. É necessário conhecer a palavra de Deus. Como que eu e você vamos obedecer a algo que não conhecemos? Como podemos nos dizer cristãos se não conhecemos a Cristo? Se não nos interessamos em ler a revelação escrita dele para nós, que é a Bíblia, a sua palavra, como que nós vamos saber dele se não buscamos estudar a respeito dele? Por vezes, querido, nós temos tanto interesse em ouvir tantas coisas, nós temos tanto interesse em ficar sabendo de tantas coisas, nós temos tanto interesse em ver tantas coisas, nós passamos até a seguir algumas pessoas, nós passamos a imitar algumas pessoas, pessoas que estão caminhando para a morte, pessoas que estão distantes de Cristo, e por vezes passam a ser referencial para mim e para você que dizemos ser cristãos. Queridos, o nosso referencial é a sabedoria de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o nosso referencial. Infelizmente, queridos, existem muitos que afirmam ser seguidor de Cristo e não conhecem nada sobre Ele. Como eu posso ser um seguidor de Cristo se eu não invisto relacionamento, não invisto tempo em me relacionar com Ele? Não há como imitar alguém que eu só ouço falar a respeito dessa pessoa, mas não a conheço verdadeiramente. E infelizmente, queridos, observe isso, dentro das nossas igrejas existem muitos que só ouvem falar de Cristo. Existem muitos que ouvem falar a respeito de Jesus todos os domingos, todos os cultos, todas as sextas-feiras, todas as quartas-feiras, enfim, o dia que for o culto aí na sua igreja, ouvem falar a respeito de Cristo, mas não conhecem verdadeiramente a Cristo. Ouvem falar sobre Ele, mas não conhecem a Ele. Estão nos cultos ouvindo, mas quando chegam em suas casas não buscam se relacionar com Ele. Muitos, infelizmente, pensam que o simples fato de se dizer cristãos, sem de fato conhecer a esse Cristo, viver o relacionamento com Ele, de alguma forma vai trazer benefício para a sua vida. Queridos, nós precisamos de fato conhecer a esse Deus, buscar conhecimento na palavra, buscar sabedoria na palavra de Deus. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. A palavra de Deus nos diz isso, lá em Tiago 1,22. Não é o pastor Elvis que está dizendo, não. É a palavra de Deus. Tiago 1,22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. É sábio obedecer. Amados, é sábio viver a vontade de Deus. Porque Deus ele é todo poderoso, Deus ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele nos deu essa palavra para que possamos ouvi-la e obedecê-la. A felicidade não está presente no mundo. A felicidade não está presente na iniquidade, no pecado. O prazer da vida não é encontrado, querido, nas aventuras da carne, na sensualidade, nos vícios, na maldade, na corrupção, na imoralidade. Os prazeres deste mundo podem parecer muito bons, podem parecer doces ao paladar, mas quando você vai vivendo isso, você vai ver o quão amargo é. Pode satisfazer por um momento o prazer do mundo, os prazeres desse mundo, o pecado, a corrupção, a imoralidade, a prostituição, enfim, os prazeres desse mundo podem te trazer um prazer momentâneo, sim. Pode trazer uma falsa sensação de felicidade, mas você vai ver que isso vai te atormentar depois para o resto da sua vida. Se você não se arrepender e se voltar para Cristo, e não se voltar para a sabedoria de Deus, continuar rejeitando a sabedoria de Deus, as delícias da felicidade, querido, da satisfação plena, só podem ser encontradas no banquete da sabedoria de Deus, da palavra de Deus. E esse banquete é oferecido para você hoje. A palavra de Deus sendo aqui pregada para o seu coração. Nós devemos dar ouvidos a essa sabedoria, com submissão, com o coração disposto a obedecer. Então experimentaremos uma profunda alegria, uma grande felicidade, a verdadeira felicidade. A palavra de Deus diz: feliz é aquele que me ouve. Feliz é aquele que ouve a minha palavra. Busque, querido, busque em Deus. Ore pedindo todos os dias sabedoria, sabedoria. Deseje ser sábio conforme a sabedoria que vem do céu. Agora mesmo, nesse exato momento que a palavra é pregada, a sabedoria está apelando, a sabedoria está convidando o seu coração. Escute. Dê ouvidos à sabedoria. Dê ouvidos à voz de Deus. Então você será verdadeiramente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Observe as promessas, queridos, da sabedoria
para mim e para você. As promessas de Cristo, para quando nós ouvimos a voz dele, vivemos a vontade dele. Versículos 35 e 36, vamos ler juntos? A palavra de Deus nos diz assim: pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. A sabedoria faz promessas maravilhosas, mas ela também faz alertas urgentes. Quais são as promessas? Quais são as promessas da sabedoria para nós? Aquele que encontra a sabedoria acha a vida. A sabedoria é vida. A sabedoria concede vida a todos aqueles que a encontram. A sabedoria é uma personificação de Jesus. E aquele que é a vida concede vida aos homens. Jesus Cristo, ele é a própria vida. Ele é o caminho e a vida e a verdade. E através dele é que nós temos vida e vida verdadeira. É através de Cristo Jesus que nós temos vida e vida eterna. Queridos, achar a sabedoria é mergulhar na fonte da graça de Deus, é beber dos rios que fluem do trono de Deus, é ser alcançado pelo favor imerecido de Deus. Sermos encontrados, sermos alcançados por essa palavra, por essa mensagem de salvação, pelo Evangelho de Jesus Cristo, queridos, é viver, é ser alcançado pelo favor imerecido de Deus, porque eu e você, nós não merecemos. Aquilo que nós celebramos na Páscoa é o favor imerecido de Deus sobre nós, queridos. É o fato de que Deus, sendo justo, é o fato de que Deus, sendo santo, puro e bom, Ele providencia para mim e para você justiça. Ele providencia para mim e para você libertação, em seu amor, em sua graça. Ele nos livra da condenação ao pecado. E como Ele faz isso? Derramando o castigo que era para nós sobre o seu Filho Jesus Cristo. Derramando a ira que viria sobre nós, sobre Jesus Cristo. Então, quando pela fé nós cremos em Cristo, nós nos apropriamos dessa obra salvífica e somos salvos. Se você rejeita a Cristo, se você rejeita a sabedoria, você está rejeitando aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez na cruz. Então você está dizendo, eu não preciso disso. Então a ira de Deus virá sobre nós quando nós rejeitamos a Cristo. O castigo virá sobre nós porque nós rejeitamos aquele que morreu na cruz para dar salvação a todo aquele que nele crê. Então, queridos, hoje, diante de você, a palavra de Deus coloca vida e morte. As promessas da sabedoria para aquele que ouve a sabedoria e dá ouvidos no sentido de obedecer a ela, é oferecido salvação. Salvação. A sabedoria é fonte de vida. A sabedoria promete aqui salvação, queridos. A salvação é vista como o desabrochar da vida. Ser salvo é receber vida. Ser salvo é objeto da graça, do favor imerecido de Deus sobre nós. É encontrar o favor do Senhor. Mas a sabedoria, além da promessa de vida e vida eterna, ela faz um alerta para aqueles que a rejeitam. E um alerta que é urgente. Que alerta é esse? Primeiro, pecar contra a sabedoria é violentar a própria alma. É lutar contra si mesmo. É decretar a própria ruína. É caminhar para a própria morte. Aborrecer a sabedoria é amar a morte, a palavra de Deus nos diz. É cavar a sua própria sepultura. É caminhar com os próprios pés para a condenação eterna. A sabedoria põe diante de nós, diante de você nessa noite, querido, vida e morte. E nos exorta, ouça, meus filhos, os meus ensinos. Escolha a vida para que viva agora e para todo sempre, para que viva eternamente. Ouça a voz de Jesus Cristo. Creia que Ele morreu na cruz para te salvar. Creia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E desista de ser você o Senhor da sua vida, mas faça de Cristo o Senhor da sua vida. Viva a vontade dEle. Seja guiado pelo Espírito Santo dEle. Viva cada momento buscando direcionamento na palavra dEle, buscando sabedoria nele, através da oração, colocando diante dEle a sua vida. Queridos, esse texto nos traz
algumas lições e para encerrarmos eu quero resumi-las aqui. E a primeira delas é que nós precisamos guardar. A sabedoria de Deus apela para que nós guardemos os seus caminhos. Jesus Cristo é o caminho. Vivamos segundo a vontade dele. Vivamos a imitação de Cristo. Vivamos honrando a Ele com a nossa vida. Busque por sabedoria. Nós podemos buscar, podemos clamar ao Senhor, orar ao Senhor por sabedoria. Nós oramos por tantas coisas às vezes, mas esquecemos de pedir a Ele sabedoria. Sabedoria vindo dos altos céus. Sabedoria vindo dele para nós. Na sabedoria, eu e você encontramos vida. Em Cristo nós temos vida. E a vida que nós temos nele é uma vida eterna. Essa vida aqui, essa vida física, ela vai terminar. Mas depois nós temos uma vida. Depois nós temos uma vida que é eterna com Cristo. Se não estamos nele, nós teremos uma segunda morte, que será a morte eterna, a condenação eterna ao inferno, à morte. Porque é isso que nós merecemos. Mas quando estamos em Cristo Jesus, pelos méritos dele, nós recebemos a vida e vida eterna. E rejeitar a ele, rejeitar a essa sabedoria, é rejeitar a vida e caminhar para a morte. Que nem eu nem você venhamos a cair nessa loucura de rejeitar essa palavra, de rejeitar a sabedoria de Deus, mas que possamos viver guiados, direcionados por essa palavra, pela vontade de Deus, pelo direcionamento, pelo exemplo de Cristo e pelo guiar do Espírito Santo de Deus no meu e no seu coração, nos falando e nos direcionando a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, para nós encerrarmos assim essa sexta live, encerrarmos assim esse estudo do capítulo 8. Semana que vem iniciaremos o estudo do capítulo 9 de Provérbios. Eu quero louvar a Deus e orar também pela vida do Andrinho e da Priscila, meus irmãos queridos, jovens da Igreja Batista em Bairro Novo Mundo, estão aqui conosco. Do Osiel Esther, que Deus esteja abençoando, querido, você e toda a sua família. Temos aqui mais alguns irmãos. A Ângela Santos, Deus esteja abençoando, vamos orar também pela sua vida, sua família. A irmã Daniele Ferreira, tia Daniele, Deus esteja abençoando, tia Daniele, tio Jonas, Tamara, Tainara, que a mão do Senhor esteja sobre essa vida, essa família querida. Irmã Lucineide Alves, Deus abençoe, querida irmã, sempre participando aqui conosco. Um grande abraço. Irmã Cláudia Gandra, Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Glória a Deus por você estar aqui conosco nessa noite. Querido, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, levar o seu pensamento a Deus para agradecer por essa palavra. Agradecer porque nós temos vida e vida eterna pelo que Cristo fez, pelo que Ele fez, pelos méritos dEle. Pela graça, mediante a fé, nós somos salvos, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé nós somos salvos, a palavra de Deus nos diz. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, Ele nos dá sabedoria a cada dia. Clame cada dia por isso, sabedoria, para que o Espírito Santo de Deus direcione as nossas vidas, os nossos relacionamentos, as nossas decisões, que tudo glorifique ao Senhor. Feche seus olhos. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Muito obrigado pela Sua palavra, Pai. Muito obrigado, ó Pai, que apesar de todas as nossas falhas, apesar de sermos fracos, ó Pai, o Senhor nos fortalece através do Seu Espírito Santo, o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona, Pai, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos dá entendimento da Sua palavra. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor por sabedoria nessa noite, Pai. Nos dê sabedoria a cada dia, Pai, para vivermos a Sua vontade, para glorificarmos o Seu nome com a nossa vida, ó Pai, para vivermos aqui, ó Pai, a imitação do Seu Filho amado Jesus Cristo, possamos seguir o exemplo de Cristo, ó Pai, amando ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Pai. Possamos viver, ó Pai, a Sua sabedoria e não viver, ó Pai, a sabedoria do mundo, ó Pai, as filosofias do mundo, ó Pai, mas que possamos, ó Pai, abrir mão da nossa vontade e que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, que o Senhor governe todas as áreas da nossa vida, ó Pai, que sejamos transformados, ó Pai, a cada dia, ó Pai, que a cada dia, ó Pai, o Senhor possa estar nos santificando, ó Pai, nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo, para que a nossa vida glorifique ao Senhor, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, por cada vida aqui conosco, cultuando ao Senhor nessa noite, Pai. Por cada família aqui representada, Pai, que a Sua mão poderosa esteja sobre eles. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, guardando, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Pai, sustentando, ó Pai, em cada dia, fortalecendo, ó Pai. O Senhor conhece as necessidades de cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos amigos aqui, ó Pai. Que, sobretudo, ó Pai, tenhamos em nosso coração a certeza da salvação do Seu Filho amado Jesus Cristo.
Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, meu querido amigo. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Participe conosco no domingo pela manhã, às 8h30, da nossa Escola Bíblica Dominical. Teremos a participação de um casal de missionários que vai estar conosco. Participe, 8h30. Pode participar aqui de forma presencial na Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Apenas 30% da capacidade. Estamos com o uso de máscaras, álcool. Então você pode vir com toda a segurança para participar deste culto conosco ou participar da sua casa através aqui do nosso canal no YouTube e também aqui da nossa página no Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Então, nesse domingo pela manhã, às 8h30 da manhã, um culto missionário com participação desses missionários queridos que atuaram durante 30 anos em Botsuana, Colômbia e Paraguai. Então, sem dúvida, nós temos ali, estamos na expectativa de receber esse casal, esses missionários, e ouvimos ali o que Deus tem feito no campo missionário, e sobretudo também uma mensagem da palavra de Deus através da vida deles. Então que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Participe dos nossos cultos. Deus abençoe, queridos.